Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar na edição 35 da newsletter Descarbonização Competitiva, que cobre a semana de 18 a 24 de janeiro de 2026. E olha, o que mais me chamou a atenção nesse material foi uma ideia que meio que amarra tudo, né? A de que a descarbonização, apesar de avançar de forma bem irregular, já virou uma questão de competitividade econômica. Deixou de ser só uma pauta assim do pessoal do meio ambiente para se tornar uma peça central na estratégia de mercado. E para entender isso a fundo, a gente vai explorar alguns contrastes bem interessantes. Por exemplo, a abordagem super pragmática da indústria automotiva versus outras apostas mais, digamos, radicais em uma única tecnologia. Ou o abismo entre o que as empresas brasileiras falam sobre sustentabilidade e o que os seus conselhos realmente priorizam. E claro, a ambição climática gigante da China batendo de frente com a sua realidade operacional do dia a dia. Exato. Essa newsletter nos dá um retrato muito fiel de um mundo em transição. Um cenário cheio de tensões, sem dúvida, mas também de oportunidades gigantescas. O fascinante é justamente observar como setores e países diferentes estão olhando para o mesmo desafio, a descarbonização, e criando estratégias que são muitas vezes completamente opostas. É um quebra-cabeça complexo que a gente vai tentar montar aqui. Ok, vamos começar a desempacotar isso. E o ponto de partida que a newsletter sugere é a tecnologia, mais especificamente na indústria automotiva. O destaque é a nova plataforma One, da GWM, a Great Wall Motors. O conceito dela é a flexibilidade total. É uma arquitetura modular que serve para tudo, sabe? Pode receber um motor a combustão, pode ser um híbrido de qualquer tipo e pode ser um carro 100% elétrico. E o que é genial aqui é a estratégia por trás dessa engenharia. Em vez de apostar todas as fichas nos veículos elétricos, como algumas concorrentes fizeram, a GWM está, na verdade, gerenciando o risco da transição. O ponto que o material levanta, e que eu achei brilhante, é que essa abordagem se adapta à realidade. E a realidade é que a infraestrutura de recarga é completamente diferente no Brasil, na Europa ou no interior da China. As regulações também mudam. Então, com uma única plataforma, eles conseguem produzir o que o mercado local pede, ganhando uma escala brutal. Entendi a lógica. É uma forma de não ficar refém de um futuro que ainda não chegou por completo. Mas pensando aqui, isso não é uma aposta um pouco conservadora demais? Quase uma falta de comprometimento com o futuro elétrico, deixando todas as portas abertas? É uma ótima pergunta, porque toca no centro da questão. Pode parecer conservador, mas a análise sugere que é, acima de tudo, pragmático. A GWM parece tratar a adoção do carro elétrico não como uma revolução, assim, tecnológica iminente, mas como um problema de logística. A aposta deles não é na tecnologia que vai vencer, mas sim no fato de que a infraestrutura, a logística de recarga, a regulação, esses serão os gargalos da próxima década. Então, em vez de forçar uma solução, eles se adaptam ao ritmo da realidade. Sabe? O benefício econômico é imediato, mesmo que o impacto ambiental seja mais gradual. Essa ideia de usar a tecnologia para se adaptar à realidade do mercado e não para forçar uma única solução, me parece um tema recorrente. Vi algo parecido no que a newsletter fala sobre o agronegócio, certo? Exatamente o mesmo princípio, mas em outro campo. O material destaca a aposta da BASF num novo transgênico para soja, focado no controle de nematóides. É um tipo de praga que destrói a produtividade da lavoura. À primeira vista, parece só uma questão de produção agrícola, mas o impacto na descarbonização é enorme, ainda que indireto. A chave aqui é o conceito de produzir mais na mesma área. Faz sentido. Se você aumenta a eficiência da terra que já está em uso, você diminui a necessidade de expandir a fronteira agrícola. Perfeito. E no contexto brasileiro, diminuir a pressão por expansão significa diminuir a pressão por desmatamento, que continua sendo uma das nossas maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa. Então, o que a gente vê tanto no caso da GWM quanto no da BASF é a tecnologia sendo usada como uma ferramenta de otimização, de redução de risco, alinhando produtividade com sustentabilidade.
É a competitividade falando mais alto. Falando em realidade e risco, tem um ponto na newsletter que me deu um nó na cabeça. A gente vê toda essa inovação tecnológica acontecendo, mas quando olhamos para a estratégia das grandes empresas no Brasil, a história parece ser outra. Um estudo citado mostra que para 2026, a agenda climática e ESG está em último lugar na lista de prioridades dos conselhos de administração das empresas brasileiras. Esse dado é alarmante. A análise que se faz a partir disso é que muitas empresas brasileiras estão vivendo um estado de dissonância cognitiva estratégica. Ou seja, existe um discurso público muito forte, muito positivo sobre sustentabilidade, sobre o compromisso com o ESG. Sim, todo mundo fala disso. Exato. Mas, internamente, na hora de definir as prioridades estratégicas, o tema vai para o fim da fila. Fica atrás de crescimento, gestão de talentos, etc. Eles ainda veem isso como um custo de conformidade, e não como uma vantagem competitiva. Mas será que os conselheiros não estão sendo apenas realistas? Tipo, focando em garantir o crescimento e a saúde financeira da empresa no curto prazo, para só depois ter fôlego para investir pesado em ESG? Essa é a armadilha. Achar que uma coisa vem depois da outra. O que a análise aponta é que essa desconexão entre o discurso e a prática cria um risco estratégico gigantesco. Primeiro, o risco de mercado. A Europa já está implementando barreiras para produtos que não comprovem uma cadeia de produção de baixo carbono. Isso é perda de competitividade na veia. Segundo, o risco de capital. Investidores globais estão cada vez mais criteriosos. Uma empresa que coloca o clima em último lugar na sua agenda vai ter mais dificuldade para atrair capital, entende? Adiar essa adaptação não barateia o custo. Pelo contrário, torna a transição futura muito mais cara e abrupta. É um paradoxo e tanto, mas o próprio material que a gente está analisando traz um contraponto direto e muito poderoso a essa tendência de inércia, né? O movimento da Petrobras. Sim, e é um contraponto de peso. O anúncio de um investimento de 6 bilhões de reais para converter a refinaria de Cubatão na primeira biorrefinaria da companhia é um movimento de enorme impacto. O foco vai ser em diesel renovável e bioquerosene de aviação, o SAF. O que a Petrobras está fazendo não é apenas construir uma nova planta, é construir um escudo político e econômico. Um escudo, como assim? Pense bem, com esse movimento, a empresa se antecipa a futuras taxações de carbono, que são inevitáveis. Ela garante a sua licença social para operar num mundo que demanda menos fósseis. E, o mais importante, ela começa a se reposicionar de uma gigante do petróleo para uma gigante de energia. É uma jogada que visa proteger o negócio no longo prazo. É o oposto daquela visão de curto prazo dos conselhos. Certo, 6 bilhões de reais é um número impressionante, mas para uma empresa do tamanho da Petrobras, o que isso representa no orçamento total de investimentos? É uma mudança de rumo de verdade ou é mais uma gota no oceano para acalmar os investidores ESG? A newsletter dá alguma pista sobre isso? Ela não entra no detalhe do percentual do CAPEX, mas a análise enfatiza a natureza altamente escalável da iniciativa. E esse é o ponto-chave. Eles não estão começando do zero. Estão usando a infraestrutura, a logística, a expertise de uma refinaria que já existe para produzir um combustível de baixo carbono. Isso significa que, se o modelo se provar rentável, ele pode ser replicado em outras unidades com uma velocidade e um custo muito menores do que construir tudo do zero. Então, mais do que o valor absoluto, o que importa é o sinal estratégico e o potencial de replicação. Entendi. E essa onda de inovação não para nos gigantes. O material traz um outro exemplo brasileiro bem curioso, a eGreen, que atua com um modelo de negócio diferente. Exato. Isso mostra que a transição não é feita só de tecnologia, mas também de inovação comercial. A iGreen usa um modelo parecido com o marketing multinível para vender energia solar por assinatura. Basicamente, eles têm uma rede de licenciados que prospectam clientes e ganham comissão por isso. É uma forma de chegar no consumidor final que os modelos tradicionais de marketing muitas vezes não alcançam. E por que esse modelo funciona tão bem para um produto como energia solar por assinatura? Porque ele utiliza a confiança da comunidade. É mais fácil você contratar um serviço se ele for indicado por um amigo, um vizinho, um parente, sabe? Claro. Isso ajuda a quebrar a inércia do consumidor e a desmistificar um produto que ainda parece complexo para muita gente.
A análise faz uma ressalva importante de que é preciso avaliar a sustentabilidade desses modelos a longo prazo, mas não há dúvida de que é uma forma criativa de acelerar a adoção de energia limpa, conectando a oferta à demanda de uma forma muito mais capilar. E essa inovação em modelos de negócio, como a da iGreen, mostra que a transição energética é também uma corrida por recursos, não só financeiros, mas materiais. E isso nos leva direto para a arena geopolítica que a newsletter aborda. Começando pela China e as terras raras. Isso. A newsletter reporta uma queda nas exportações chinesas de terras raras, que são minerais absolutamente essenciais para motores de carros elétricos e turbinas eólicas. A China domina esse mercado, e a politização do fornecimento desses materiais é um risco sistêmico para a transição energética global. Se a China decide fechar a torneira, os custos disparam e a produção de equipamentos verdes pode simplesmente parar. Parece um beco sem saída. Se o mundo precisa da China para descarbonizar, mas a China usa esse poder como arma geopolítica, como a transição avança? Aqui entra uma das conclusões mais interessantes da análise. O risco se torna um catalisador para a inovação. Exatamente por causa desse risco, outros países e empresas estão sendo forçados a investir bilhões para não dependerem mais da China. Isso acelera a pesquisa em 3 frentes: diversificação, buscando novas minas em outros países; reciclagem, criando tecnologias para recuperar esses materiais de produtos antigos; e, o mais importante, pesquisa de materiais alternativos, para criar motores e turbinas que não precisem de terras raras. No fim, um risco geopolítico acaba gerando uma cadeia de suprimentos verde muito mais resiliente no futuro. Mudando de tom, mas ainda na arena global, vamos para uma notícia que soa como música. A Europa atingiu um marco histórico, que foi destaque no material. Um marco importantíssimo. Pela primeira vez na história, em 2025, a União Europeia gerou mais eletricidade a partir de fontes renováveis do que de combustíveis fósseis. Isso transforma a UE numa espécie de benchmark global. É a prova viva de que a descarbonização da matriz elétrica é possível quando se tem políticas públicas consistentes e de longo prazo. Com metas claras, né? Com metas claras, precificação de carbono, investimentos direcionados. Claro, a análise traz nuances, aponta que a crise econômica atual exige ajustes e que ainda falta atenção a combustíveis sustentáveis em outros setores, mas o feito na eletricidade é inegável e serve de modelo. E fechando o giro global, voltamos para a China, que a newsletter apresenta como um grande paradoxo. De um lado, a visão otimista de um ambientalista chinês que diz que a descarbonização lá virou uma realidade econômica, um motor de mercado. Do outro, a notícia de que o país provavelmente não vai cumprir sua própria meta de redução de intensidade de carbono. Como essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Esse é o clássico gap de implementação. Uma coisa é a ambição política, outra é a realidade operacional. A China é hoje o maior investidor, produtor e exportador de tecnologia limpa do mundo. A descarbonização é de fato um negócio trilionário por lá. Mas, ao mesmo tempo, o país ainda é extremamente dependente do carvão para garantir sua segurança energética e manter a indústria funcionando. E essa inércia do sistema fóssil é gigantesca. Então, o que a gente vê na China é, na verdade, uma versão em escala nacional daquele paradoxo que a gente viu nos conselhos de administração brasileiro. Exatamente. É a mesma dinâmica. A ambição pública versus a realidade operacional. A intenção de mudar versus a dificuldade de abandonar o sistema antigo. Isso mostra o tamanho do desafio que o mundo enfrenta. Mesmo num país com planejamento central forte como a China, a transição não é uma linha reta. Essa questão da inércia é fundamental. E me parece que uma das poucas coisas que consegue quebrar essa inércia com mais força é a regulação. O que me leva ao último ponto que eu queria discutir do material. O que está acontecendo no Brasil nesse sentido, especialmente com o biometano. Sim, e esse é um exemplo perfeito de como a regulação pode literalmente criar um mercado do zero. A newsletter traz a previsão do CEO da Gás Verde de que a regulamentação no Brasil vai tornar obrigatória a captura e o aproveitamento do biometano gerado em aterros sanitários. Hoje, a maior parte desse gás, que é basicamente metano, e tem um poder de aquecimento global dezenas de vezes maior que o CO2,
é simplesmente liberada na atmosfera ou queimada sem aproveitamento. Ou seja, uma política pública transforma um problema ambiental grave em uma oportunidade de negócio. Exato. Ela resolve o passivo ambiental e, ao mesmo tempo, gera uma nova fonte de receita e de energia renovável. A análise destaca o conceito de descarbonização dupla. Você deixa de emitir metano do aterro e, ao mesmo tempo, usa esse biometano para substituir um combustível fóssil, como o diesel usado em caminhões. O potencial de escalabilidade disso no Brasil, com a quantidade de aterros que a gente tem, é gigantesco. E para coroar essa parte sobre o Brasil, a newsletter traz um número final que é muito, muito impactante. Uma projeção de 106 bilhões de reais em investimentos em biocombustíveis no país até 2035. Esse número não é só um valor, é um sinal de consolidação. É a resposta do setor privado a um ambiente regulatório que, com programas como o RenovaBio, criou previsibilidade e um mercado funcional. E aqui, vale a pena sublinhar uma das afirmações mais fortes do material. Biocombustíveis, no contexto brasileiro, não são apenas uma solução de transição para usar enquanto os carros elétricos não dominam. Eles são soluções perenes, parte da solução final em cenários de emissões líquidas zero, especialmente para setores como aviação, navegação e transporte pesado. Então, o que tudo isso significa, amarrando as pontas? O que a gente viu hoje mergulhando nesse material foi o retrato de uma transição cheia de contrastes. De um lado, o pragmatismo da tecnologia, a inovação em modelos de negócio. Do outro, a inércia e a dissonância cognitiva em algumas salas de conselho. Vimos marcos históricos sendo batidos na Europa, riscos geopolíticos virando motores de inovação e o poder da regulação criando mercados bilionários no Brasil. Fica claro que a descarbonização é esse campo de batalha entre o velho e o novo, mas onde a lógica da competitividade econômica está se tornando cada vez mais a força que manda no jogo. Exato. E eu adicionaria um ponto-chave aí. A velocidade com que a competitividade está se tornando o fator principal é o que está pegando muitas empresas de surpresa. E se a gente puder deixar um pensamento final, uma provocação para reflexão, seria esta. A análise de hoje mostrou um contraste muito nítido aqui no Brasil, entre a hesitação em alguns conselhos de administração e os investimentos massivos em biorrefinarias e biocombustíveis. A questão que fica é: qual dessas duas forças vai definir o ritmo da descarbonização brasileira na próxima década? A cautela estratégica que a gente vê em alguns boardrooms ou a ação de capital intensivo que já está acontecendo no campo? A resposta a essa pergunta vai moldar o futuro do país. Uma excelente pergunta para encerrar. Obrigada por nos acompanhar nesta análise da edição 35 da newsletter Descarbonização Competitiva. Nós voltamos na próxima semana com um olhar aprofundado sobre a nova edição. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.